Olá amigos do canal Super Race, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar do final de semana que tivemos corrida de Fórmula 1, de Stock Car e de Fórmula Elétrica. Vamos dar destaques para essas três categorias que tivemos no final de semana. Começando com a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 que foi no GP da França dessa vez, lá em Paul Ricard, e tivemos uma corrida muito diferente da que costumávamos ver, né, lá na França. Geralmente as corridas na França são um pouco sem muitas, vamos dizer, sem muitas emoções, né? Algo que aquele que larga na frente acaba ganhando a corrida, enfim. Mas foi diferente dessa vez. A gente teve disputas aí de posições em todos os setores, tanto os que estavam na frente quanto no setor intermediário e os do fundão também. A gente teve troca de posições ali. Foi uma corrida bem disputada. E logo na largada a gente teve aí o Max Verstappen, que largou na pole, né? Cometendo um pequeno errinho ali na primeira curva, perdendo um pouco da traseira e tendo que sair do limite de pista. Com isso o Lewis Hamilton aproveitou e ultrapassou o Max Verstappen, né? Bom, a partir desse momento a gente achava que o Lewis Hamilton ia acabar ganhando de ponta a ponta e abrir vantagem e ganhar a corrida, mas não foi isso que aconteceu, né? A gente viu aí, para quem acompanha a corrida, que o Max Verstappen conseguiu acompanhar o Lewis Hamilton, não ficou distante do Hamilton, foi acompanhando por umas 10, 12 voltas mais ou menos, e foram depois de mais ou menos 15 voltas, se eu não estou enganado, eles fizeram a parada nos boxes, né? E na parada dos boxes o Max Verstappen conseguiu voltar no limite bem à frente do Hamilton. O Hamilton até ficou chateado, falou lá no rádio o que aconteceu, né? Mas enfim, o que realmente aconteceu foi o seguinte: o Hamilton fez um tempo de box na troca dos pneus mais rápido, um décimo do que o Max Verstappen, só que no tempo total entre entrar e sair dos boxes foi 4 décimos mais lento. Isso foi a diferença também que deu na hora da volta que o Max Verstappen conseguiu ultrapassar ele. Bom, por outro lado, a gente teve aí disputa também Pérez e Bottas. O Pérez depois, durante a corrida, conseguiu ultrapassar o Bottas que estava em terceiro ali, acabou perdendo posição para o Pérez. E depois, no meio da corrida, um pouco mais do meio da corrida, na volta 33 mais ou menos, das 53 que tiveram, o Max Verstappen foi e fez a segunda parada para trocar os pneus e colocar um pneu de composto mais macio. Isso fez com que o Max Verstappen conseguisse andar mais rápido durante a parte final da corrida. E mesmo com a distância que ele tinha para o Lewis Hamilton, que só tinha feito uma parada, ele foi conseguindo cada vez mais alcançar e diminuir essa diferença, coisa que fez com que ele, a 2 voltas do final, chegasse e conseguisse ultrapassar o Lewis Hamilton. Ele ultrapassou, o Hamilton nem ofereceu resistência, ele estava mais preocupado em conseguir poupar esses pneus e conseguir terminar a prova sem estourar pneu e terminar pelo menos em segundo lugar. E foi isso que aconteceu. O Max Verstappen venceu a corrida, venceu o GP da França, com o Lewis Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, que conseguiu ir para o pódio, tendo aí os dois carros da Red Bull no pódio, e Bottas em quarto. Já no meio do pelotão a gente tem uma coisa interessante também. Os pilotos da McLaren foram muito bem, conseguiram ganhar posições, e Lando Norris terminou em quinto com Daniel Ricciardo em sexto. Teve um momento em que Lando Norris ultrapassou o companheiro de equipe, Ricciardo, e foi bacana ver a corrida da McLaren, que evoluiu no ritmo de corrida, coisa que ela não fez muito bem nas duas últimas corridas, né? Principalmente em Mônaco, ele só conseguiu pontuar com o Lando Norris e o Daniel Ricciardo não tinha pontuado em Mônaco, mas foi uma corrida boa da McLaren nesse GP da França. A outra surpresa boa foi Gasly, que terminou em sétimo, muito bem também. Ele mostra que se a AlphaTauri hoje tivesse com dois pilotos com o nível dele, eles estariam aí brigando por a terceira e a quarta força do campeonato. Porque ele já tem 37 pontos no campeonato, enquanto o Tsunoda tem, se não me engano, são 8 pontos até agora, só pontuou em 2 corridas. Diferente do Gasly, que vem pontuando com maior frequência, né? A gente teve também uma boa surpresa do Alonso na Alpine, que conseguiu completar a prova em oitavo lugar. Está mostrando que já se adaptou com o carro e está tirando o máximo do carro. Também um grande resultado da Alpine e do piloto Fernando Alonso. E em nono, décimo, a gente teve duas Aston Martin pontuando, com Vettel em nono e Lance Stroll em décimo. Destaque para Lance Stroll, que largou de 19º em último lugar, já que o Tsunoda largou dos boxes.
e ele conseguiu vir de último para 10º lugar. Fez uma boa corrida também, escalou aí boa parte aí desse pelotão intermediário, vamos dizer, e foi bem. Conseguiu um pontinho, mas foi um pontinho bem merecido. Vettel conseguiu provar que está indo bem, aos pouquinhos está melhorando, conseguindo ganhar mais ritmo de corrida também. Ele largou em 12º, conseguiu terminar em nono, marcando 2 pontos para a equipe. Também nota um pouco de evolução na corrida dele, no desempenho dele. E aí a gente teve as Ferraris, né, que foi uma surpresa, como posso dizer, negativa, né? A Ferrari, que largou com quinto e sétimo lugar, quinto do Sainz e sétimo do Leclerc, acabou perdendo o rendimento, não foi bem na corrida, o ritmo de corrida da Ferrari foi cada vez mais despencando, para não dizer outra coisa, e eles acabaram em 11º com Carlos Sainz e 16º com Charles Leclerc. Depois da corrida, a equipe falou que o problema foi que o carro está perdendo muito rendimento com esse tipo de pneu da Pirelli, que ele não está conseguindo acompanhar as demais equipes. O ritmo deles de corrida realmente cai muito devido aos desgastes dos pneus também. E a gente sabe também que o motor Ferrari não está entregando tudo aquilo que tem que entregar de potência quando é a corrida. Quando eles têm que fazer classificação, durante a classificação eles conseguem manter um bom ritmo e fazer uma volta bem rápida para classificarem bem, mas isso não acontece durante a corrida. No ritmo de corrida eles acabam não tendo esse rendimento tão bom. Bom, foi uma corrida bacana de assistir. A gente tem também mais um destaque positivo. O positivo fica para Russell, George Russell, que conseguiu terminar a corrida com a equipe Williams, né, que ele corre na Williams, em 12º lugar. Foi muito bem para o carro que ele tem. Conseguiu desempenhar, tirar o máximo do carro dele. E é aquela coisa, se ele entrar, dizem aí que pode ser que ano que vem ele entre na Mercedes, se ele entrar numa equipe de ponta, vai dar muito trabalho para os outros pilotos, viu? Ele já mostrou que é um grande piloto, que manja muito bem, sabe tirar o máximo proveito do carro que ele tem, e podemos esperar aí futuramente bom trabalho do George Russell numa equipe de ponta. Bom, esse foi o resumão da Fórmula 1, a Fórmula 1 que volta agora no próximo final de semana. Vão ter 2 finais de semana seguidos, os 2 GPs na Áustria. O primeiro GP é o GP da Estíria e o segundo GP como o GP da Áustria. Vamos ver o que vai dar essa corrida, essas 2 corridas aí, que promete ser bem disputada. Eu acho que pode vir até a ter uma briguinha aí entre os carros da Red Bull, mais para o bem, né? Buscando, acho que se eles conseguirem manter esse ritmo que eles estão tendo nas últimas 3 corridas, pode ser até que a gente veja uma dobradinha dos 2 carros numa dessas etapas, ou até mesmo nas 2, a gente não sabe, né? Vai que acontece isso também. É bem provável, porque a Red Bull está mostrando cada vez mais um maior rendimento, um maior desempenho no campeonato. Gostaria de ver a continuidade de uma briga entre Red Bull e Mercedes, seria interessante e bom para o campeonato a Mercedes conseguir manter aí uma disputa com a Red Bull, né, para a gente ter um campeonato disputado até o final do ano. E é isso, amigos. Quanto à Fórmula 1, foi isso, foi muito bom. Um campeonato que agora a gente vê uma disputa nos construtores, a Red Bull abrindo uma diferença de 37 pontos frente à Mercedes. A gente viu o Max Verstappen abrindo 12 pontos de diferença para Lewis Hamilton. Ele está com 131 pontos e Lewis Hamilton com 119. Lembrando também que o Max Verstappen fez o ponto de volta mais rápida no GP da França. Então ele fez 25 pontos mais um ponto da volta rápida, o que levaram ele a pontuar 26, né, levar 26 pontos. Ele fez o famoso hat-trick, que ele marcou a pole position, venceu a corrida e fez a melhor volta. Foi o primeiro hat-trick da carreira do Verstappen e para a Red Bull foi o melhor desempenho que poderiam ter, né? Foi muito bom, só faltou aí o segundo lugar, mas no caso, mesmo com o Pérez subindo no pódio em terceiro, foi um final de semana de grandíssimo desempenho para a equipe Red Bull. E é isso, amigos. Vamos agora aqui, a gente vai voltar a falar sobre as corridas. E é isso, amigos. Agora vamos falar da Fórmula E, a Fórmula Elétrica, né, como é conhecida por alguns. A gente teve 2 rodadas nesse final de semana que passou, 2 rodadas, uma no sábado e a outra no domingo. No sábado a gente teve o brasileiro Lucas de Grassi, que largou em 8º lugar, fez uma primeira corrida muito boa, veio ganhando posições, ultrapassando os pilotos, chegando a ficar em 2º lugar.
foi o piloto que mais ganhou posições, se não estou enganado. Ele foi de oitavo para segundo, então ele subiu 6 posições. E a gente tinha na frente o Pascal Wehrlein, que fez a pole position na primeira corrida de sábado. E o Pascal Wehrlein, ele vinha bem, né, classificou em primeiro com a Porsche dele, fez uma corrida muito boa, só que ele infelizmente tomou uma punição no qual nem abaixaram o tempo dele, e sim diretamente já o desclassificaram ao término da corrida. Isso fez com que o Lucas de Grassi subisse e vencesse então de segundo para primeiro lugar e vencesse a corrida. Ele subiu ao pódio em primeiro lugar, com o terceiro lugar que, né, subiu para segundo no caso do companheiro de equipe dele na Audi, que é o René Rast, que acabou então assim em segundo lugar. E foi uma corrida que a gente viu um traçado que ofereceu alguns pontos de ultrapassagem, né? Ficou bem bacana. Que esse traçado tem um traçado, um trecho, aliás, de oval, né? Já que eles pegaram um trecho da parte oval do circuito ali de Puebla, no México. Esse traçado de Puebla, no México, é um traçado que a gente já teve corridas de NASCAR, mas a NASCAR mexicana que já correu lá. Então, traçado mexicano bem tradicional ali, e que foi interessante, a gente pôde notar que ofereceu bons pontos de ultrapassagens para os pilotos aí nessa corrida. No dia seguinte, domingo, ou seja, já na segunda rodada em México, em Puebla, a gente teve uma corrida já não muito, como posso dizer, não muito interessante de assistir. Não tivemos tantas disputas de posição. Foi uma corrida que não foi muito bom o resultado para Sérgio Sete Câmara. Então foi uma corrida mais morna. A gente teve o resultado dos brasileiros. Lucas de Grassi acabou em 18º e última posição. Infelizmente não foi uma boa corrida para ele na corrida de domingo em Puebla, no México. E já Sérgio Sete Câmara acabou em 16º. Então foi um resultado bem fraco, infelizmente, para os brasileiros nessa segunda corrida, que foi a segunda rodada lá no México, no domingo. E a gente teve a vitória nessa corrida de domingo do suíço Eduardo Mortara, pela equipe Venturi Racing, né? E assim, não foi uma corrida muito disputada, não foi aquela corrida que a gente fala, nossa, cheia de ultrapassagem, que bacana assistir. Foi uma corrida um pouquinho monótona até. Mas foram esses os resultados da Fórmula Elétrica. A próxima etapa vai ser em Nova York, nas ruas de Nova York. Eles vão fazer uma etapa lá, na verdade duas, vai ser a rodada dupla também lá. A rodada 10 e 11 vão ser lá. E é isso, vamos ver como que vai ser daqui para frente. Agora, com o resultado da vitória do Lucas de Grassi, ele ganhou mais posições dentro do campeonato de pilotos. Ele disse que ainda tem como conseguir brigar aí pelo título, se ele conseguir desempenhar bem nas próximas corridas. Mas eu acho que acabou ficando um pouquinho mais difícil pelo resultado da segunda corrida, no qual ele acabou terminando em 18º lugar. Seria importante se ele tivesse conseguido marcar pontos nessa segunda corrida, mas infelizmente isso não aconteceu. E é isso, amigos. Final de semana a gente teve também a rodada dupla da Stock Car no Autódromo de Velocitar, em Mogi Guaçu. A gente teve duas corridas, né, de uma etapa no sábado e a outra etapa, as duas corridas no domingo. A primeira corrida de sábado foi com a pole position do piloto Gabriel Casagrande, ele que venceu de ponta a ponta, venceu a primeira corrida de sábado, com Ricardo Zonta em segundo lugar e o piloto Thiago Camilo em terceiro lugar. Foi uma corrida bem disputada, tanto na frente quanto nas posições intermediárias, teve várias disputas também, foi bacana de assistir. Já na segunda corrida, os 10 primeiros foram invertidos para o posicionamento e a largada da segunda corrida que eles formaram. Logo com o término da primeira corrida, eles vão e dão duas voltas até se posicionarem para fazer a próxima largada da segunda corrida. E aí a gente teve uma corrida onde o Guilherme Salas, que tinha acabado em 11ª corrida, com a inversão do grid, largou em primeiro. E a gente teve a corrida em que Rubens Barrichello, que largou ali nas posições, entre as primeiras posições, mas entre sétimo e oitavo, se não estou enganado, acho que ele largou em sétimo nessa segunda corrida, foi passando piloto por piloto e conseguiu trazer aí a segunda posição na corrida, né? Só que no pódio subiu o Lucas Forest em primeiro, Rubens Barrichello nessa segunda corrida em segundo, com Ricardo Zonta em terceiro. Isso fez com que após o término da corrida depois fosse punido o piloto Lucas Forest, que
não pontuou, não, né, foi desclassificado, e com isso herdou a vitória o Rubens Barrichello, com o Ricardo Zonta em segundo. Foi uma corrida em que Guilherme Salas, que havia largado em primeiro com a inversão do grid, acabou perdendo um pouco de rendimento e terminou em sexto lugar, mas foi uma corrida bem disputada, com várias disputas de posições, tanto na frente quanto no piloto, no pelotão intermediário e no final também, entre as últimas posições. Foi bem disputado, bem legal de assistir essa corrida. E aí tivemos o encerramento da primeira etapa das duas que estavam sendo organizadas para terem nesse final de semana lá no Autódromo de Velocitar. A gente teve no domingo esse resultado que foi a primeira corrida, a pole position foi registrada pelo piloto Rubens Barrichello e ele venceu essa corrida, foi o primeiro colocado, com o segundo lugar de Diego Nunes, terceiro lugar Gabriel Casagrande, que subiu ao pódio mais uma vez no final de semana, quarto lugar Daniel Serra, o quinto lugar Ricardo Maurício, companheiro de Daniel Serra na equipe, e o sexto lugar de Matias Rossi. Foi uma corrida aí muito interessante de acompanhar, a gente teve diversas ultrapassagens na corrida dos pilotos que participaram, e foi uma corrida em que a gente pôde ver mais um bom resultado do piloto Rubens Barrichello. Ele que foi o piloto que mais pontuou nessas duas rodadas que tivemos aí no Autódromo de Velocitar. Já na segunda corrida, mais uma vez inversão dos 10 primeiros colocados, e a gente teve a vitória do piloto Ricardo Zonta. Ele venceu a corrida, fez uma boa corrida aí, soube aproveitar o fato de largar na frente com a inversão do grid e ganhou a corrida. Segundo lugar ficou para o piloto Rubens Barrichello, que mais uma vez subiu ao pódio, ou seja, de 4 corridas, ele foi ao pódio em 3 corridas, vencendo 2 corridas e subindo em segundo lugar em uma delas, que foi essa corrida, a segunda corrida de domingo. E fez com que o piloto Rubens Barrichello subisse muito na classificação de pilotos. Ele que não aparecia nem entre os 10 primeiros no campeonato de pilotos, com o término dessas duas etapas acabou subindo para a sexta posição no campeonato de pilotos. Mas, por outro lado, a gente teve vamos dizer assim, uma regularidade do piloto Daniel Serra, que conseguiu pontuar nas corridas em posições intermediárias, mas que fizeram pontos importantes para ele no campeonato, o que mantém ele na liderança do campeonato desse ano de 2021, com ainda uma folga não muito grande entre os 6 primeiros pilotos desse campeonato desse ano. E é isso, amigos, esse foi a cobertura que a gente fez aí sobre as 3 categorias principais aqui que a gente cobre aí no canal do Super Race. A gente falou de Fórmula 1, falamos da Fórmula Elétrica e do resultado dos brasileiros, e falamos também da Stock Car, que eu terminei agora de falar para vocês como que foi lá em Velocitar a rodada dupla que a gente teve da Stock Car. Então é isso, amigos, espero que tenham gostado. Deixem o seu like aí no vídeo se gostou. Façam comentários também, comentem o que vocês acharam dessas corridas. Qualquer tipo de comentário que vocês fizerem nos ajudam aqui para o engajamento do canal. E se inscrevam, caso ainda não estejam inscritos, se inscrevam no nosso canal para acompanharem as matérias que a gente coloca aqui durante a semana e as lives que a gente faz também, para vocês poderem acompanhar. Tem sido cada vez mais legal as lives que a gente tem feito. E é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.